Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e um conteúdo especial que nós separamos especialmente para você. Para aprofundar em mais informações, você acessa bitcointv.com.br, você também nos segue através das redes sociais com amplo conteúdo e variedades de assuntos, mas basta você pesquisar por Bitcoin TV. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. Vamos agora então para os seguintes destaques que nossa produção separou especialmente para você. Olha, o surto de Covid-19 do SAMU preocupa os profissionais e servidores da área da saúde. Nós entrevistamos hoje pela manhã, dentro do programa Conexão da Bitcoin TV, Silvana Piroli, que é a presidente do Sindicato dos Servidores de Caxias do Sul. Vamos entender um pouco mais sobre tudo isso na visão do Sindiserv. Preste atenção nesta entrevista em um trecho que a gente separa para você. E nós, desde o início da pandemia, temos buscado, junto à administração, condições de trabalho, porque a maior parte dos servidores está na linha de frente. São os servidores da saúde, segurança e assistência, que estão diariamente trabalhando e atendendo. Também os profissionais da área da educação têm ido sistematicamente nas escolas, de acordo com o agendamento. Então, os servidores, e principalmente os que fazem o tratamento de água, esgoto, então, do nosso grupo geral de servidores, uma parcela significativa nunca interrompeu as suas atividades. Então, desde EPIs adequados para cada situação e para cada tipo de serviço, até protocolos para que possamos desenvolver o trabalho. O que está ocorrendo nesta fase da pandemia, que eu acho que é importante, né? Os trabalhadores, no caso do SAMU, eles têm os EPIs, né, utilizam os EPIs, mas tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, no sentido de que aumentou muito a demanda com relação ao SAMU, e também, se de uma certa forma, depois de alguns meses de Covid, a população e as próprias autoridades têm a sensação de que não estamos mais com a pandemia. Então, há um afrouxamento, como a gente diz, de alguns cuidados por parte do conjunto das pessoas, né? E principalmente porque o próprio presidente, o Ministério da Saúde, acham que é um problema menor. Então, acho que a gente não soube enfrentar ainda a pandemia. Era necessário não só o isolamento social, mas principalmente a busca ativa dos casos de Covid. Por quê? Porque isso iria controlar mais a disseminação do vírus, diminuir a sua propagação e reduzir o tempo de permanência da nossa pandemia. Como nenhuma dessas medidas foram tomadas de forma eficaz no país, né, e nem na nossa cidade, o que acontece? Nós estamos com uma duração maior da pandemia, né, uma contaminação muito grande da população, alguns com sintomas mais graves, outros com sintomas mais leves, mas o que faz com que crie muita insegurança. Então, a contaminação dos trabalhadores do SAMU e de outros serviços que nós temos no serviço público, ela é muito em função dessa maneira com que a própria sociedade e os governantes têm adotado. Então, embora tenhamos os equipamentos e os EPIs, o vírus já está sendo transmitido de forma comunitária e de forma muito rápida e em grande escala, o que impede, né, muitas vezes, que esses trabalhadores tenham preservado a sua saúde. Então, num ambiente de trabalho onde você está permanentemente em contato com esse sintoma e com o vírus, principalmente com o vírus, né, é muito difícil conseguir não se contaminar. O que nós estamos agora solicitando para todos, numa campanha junto com a CUT e outras entidades sindicais da área da saúde? A testagem de todos os trabalhadores, e o teste, não o teste rápido, o teste PCR, porque isso daria condições de podermos rastrear melhor o vírus, acompanhar a evolução da doença, principalmente da pandemia, principalmente nas áreas de saúde, e impedir que se alastre e que tenhamos problemas de atendimento à saúde por conta da doença dos trabalhadores. Porque quem
cuida das nossas vidas não pode morrer. Se nós tivermos muitas pessoas com problemas de saúde nas áreas de atendimento, teremos que interromper o atendimento à população. É o caso do SAMU. Uma das ambulâncias não pode sair por falta de pessoas, porque uma parcela das pessoas está contaminada. Então, é preciso que se avance para outras medidas, e essa tem sido a nossa solicitação junto ao Tribunal de Justiça em audiências de conciliação e na própria Prefeitura. Governo do Estado publica decreto que traz uma permissão de gestão compartilhada de modelo de distanciamento controlado e também já está se organizando para a volta às aulas. Hoje a jornalista Melissa Bueno conversou com o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meireles, e o tema bem abrangente tratou de tudo isso. Preste atenção também nesse trecho que a gente traz para você. E o ensino, além de ter um caráter social, principalmente na parte da educação infantil, ele também é um ramo, é uma atividade econômica. E esse dado que eu estou te dando, são quase 3 milhões de gaúchos da educação infantil até o ensino superior. E como tu bem disseste, Melissa, quem não está na rede de ensino da rede de educação infantil até o ensino superior, mesmo assim está ou sendo pai, ou sendo irmão, ou sendo professor. Então, na verdade, ele envolve todas as pessoas, ou avô ou avó, os 11 milhões e meio de gaúchos. Mas seria uma incoerência do Estado não discutir a abertura do calendário escolar de 2020, se nós viemos discutindo, aprimorando e avançando as atividades econômicas. No momento que tu libera as atividades econômicas, a maior parte dos trabalhadores, e às vezes tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso, tem filhos e tem que deixar os seus filhos, costumam, e é o que a lei inclusive diz, deixam na escola, ou na escola pública ou na escola privada, aonde lá há profissionais capacitados para atender essas crianças, ou jovens, adolescentes, ou inclusive as pessoas, como tu disseste, que já estão no último ano, que vão fazer vestibular, ou no ensino superior, tocar a sua vida, porque até na universidade tu vai demorar mais um ano a chegar no mercado de trabalho, e a gente sabe o momento financeiro que o nosso país vive, que as pessoas vivem, as taxas de desemprego. Então seria irresponsabilidade do Estado se não estivesse discutindo um calendário escolar, por ser uma atividade econômica. Para a parte da educação infantil tem toda uma importância da segurança da criança, e há essa discussão de como as crianças serão protegidas na escola, principalmente as de 0 a 3 anos e depois as de 3 a 5, mas lá a possibilidade de se criar protocolos, além de as pessoas que trabalham nessas escolas serem técnicos preparados para atender esse público, diferente do que está acontecendo hoje. Porque aonde as pessoas que estão trabalhando e que tinham os seus filhos matriculados ou no particular, ou na rede municipal, ou na rede estadual, e tinham essa dinâmica de deixarem seus filhos numa escola, com professores, para poderem trabalhar, aonde eles estão deixando seus filhos? Estão trabalhando? Não, eles estão trabalhando porque eles precisam sobreviver, inclusive para manter o seu filho, manter as necessidades que os filhos demandam. Portanto, seria incoerente o Estado não apresentar um calendário escolar e, na nossa ótica, inicialmente, o início seria pela educação infantil, justamente, além dos prejuízos cognitivos que as crianças podem sofrer, e eu, como um pai de um garoto de 5 e de um de 18 anos, também posso dar esse depoimento
pessoal, o meu filho está tendo um prejuízo cognitivo, porque ele tem 5 anos e esse ano toda a parte cognitiva dele não foi estimulada como deveria. E estas colocações agradaram e caíram muito bem. É o que nos conta a presidente do Simpré, a Cristiane Pereira, dizendo que para a classe do ensino infantil, principalmente a rede particular, isso é um alívio. Preste atenção também no trecho que a gente traz aí para você. E é o mesmo pensamento que o sindicato tem. O setor econômico da educação infantil, ele tem essa possibilidade do retorno, né? Principalmente a área privada, como o secretário até colocou, as questões das preocupações dos prefeitos em contratação de pessoal, o que na verdade não acontece com o setor privado. E como você mesmo colocou, né, nós estamos desde abril com protocolos organizados e agora então esses protocolos estão realmente efetivados, entregues ao comitê o COE aqui de Caxias para serem analisados, para que as nossas escolas possam sim retornar tomando todas as providências para termos um ambiente saudável e seguro para o atendimento às nossas crianças e aos nossos profissionais. E agora é a vez dele, o nosso coach financeiro, Natanael Buogo, também trazer aí a sua dica financeira. Preste atenção. Estou endividado. E agora? Aqui o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre isso. Primeiro de tudo, você precisa conhecer toda a sua situação financeira. Não adianta querer fazer algo para a solução do problema se não conhece o tamanho do problema. A segunda dica, e muito importante, é não criar mais dívidas. Não deixe o desespero tomar conta e fazer parte do seu processo decisório. Mais uma informação importante é enxugar o seu orçamento e gerar mais renda. Faça mais dinheiro para o seu orçamento. Se mesmo com essas dicas você se sente inseguro, entre em contato e saiba como eu posso lhe auxiliar. E vamos agora às colocações dele. Marcos Vinícius Vaz, também um trecho de sua fala. Fique à vontade aí, Marcos, para expor as suas colocações. O Juventude conseguiu a segunda vitória consecutiva, a primeira fora de casa. Jogo difícil, o Juventude teve muitas dificuldades no primeiro tempo, fez um gol de pênalti a 9 minutos, um pênalti que houve, diga-se de passagem, em cima do lateral esquerdo Helder Santos. O João Paulo, capitão da equipe, cobrou com muita categoria, fez 1-0, e o esquema adotado, quer dizer, o ajuste que fez o técnico Pintado, deu sustentação a essa segunda vitória do Juventude nessa arrancada. 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Isso é importante, né, porque a competição vai se desenvolvendo. Essa arrancada do Juventude tem 4 jogos em 10 dias praticamente. E agora nós vamos aos detalhes da previsão do tempo. Quinta-feira com temperaturas que começaram de certa forma na próxima casa dos 15 graus, mas declinaram ao longo do dia. A variável ao longo do dia ficou na casa de 8 graus, não passou muito além disso. Alguns picos registrados muito acima, mas a média, a maioria do dia ficou nesse sentido. A previsão do tempo destaca que ainda vamos ter fôlego para pancadas de chuva que vão decorrer de forma intermitente ao longo dos dias. Segundo a previsão do tempo, na sua atualização, nós podemos ter ainda mais uma vez chuvas para essa noite, inclusive também durante a madrugada. A quinta-feira será com temperaturas baixas ainda, né? Probabilidade de pancadas de chuva e, claro, também a sexta-feira trará um pouco mais de chuva, um pouco mais aguda em relação a esta quinta-feira. Previsão do tempo traz destaques de pancadas de chuvas alternadas, assim como está ocorrendo
né, como ocorreu muito característico nessa quarta-feira, ao longo de toda a semana. E o destaque é do frio que vem aí, com força total no domingo, né, no domingo da transição para segunda-feira. Será um dia bastante frio, né, segundo o que destaca a previsão do tempo. Mas a gente vai atualizando nos próximos dias para você. Eu quero agradecer pelo carinho, quero agradecer você pela audiência. Um abraço a todos, uma boa noite. Nós voltamos amanhã, mas você pode buscar muito mais informações, ampliar conteúdos, ter acesso a diversos temas em bitcontv.com.br. Nas redes sociais você já sabe, né? Basta pesquisar também, nós estamos lá presentes. Um grande abraço e uma boa noite.